Olá, esse é o Notícias em Destaque de 30 de abril de 2022. Primeiro, o Notícias em Destaque, esse programa, comenta o Notícias em Destaque, que é um relatório que nós realizamos todos os dias e publicamos no nosso Stories. Você vai no Stories e está lá Notícias em Destaque de 30 de abril de 2022. Você clica no link e aí você vai poder ler essas notícias na íntegra. Vamos começar com uma notícia publicada pelo Cultura Alternativa. 9º Bonito Blues and Jazz Festival. Vou ler o lead desse festival que nós publicamos no Cultura Alternativa, nosso portal de notícias. Estou tentando abrir aqui no iPad só para ler o lead. O 9º Bonito Blues and Jazz Festival será realizado em junho, nos dias 16, 17 e 18, no município que cede o nome ao evento. Então, você pode ir no portal Cultura Alternativa e ler essa matéria na íntegra. No nosso Stories tem o link para você linkar com esta matéria. Prêmio Minuano de Literatura 2022. As categorias onde você pode concorrer é na categoria infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção, romance, novela, ilustração, texto dramático, especial, tradução e histórias em quadrinhos. Estão abertas de 8 de abril a 6 de junho de 2022 as inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura para autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul ou editoras sediadas no estado. Nós temos vários amigos no Rio Grande do Sul, Soninha Porto, Claudete, muitos amigos mesmo, então fica a dica que o Cultura Alternativa publicou um artigo sobre o Prêmio Minuano de Literatura. E a terceira notícia clipada por nós, do Cultura Alternativa, foi o telefone preto. O telefone preto, inclusive a simbologia desse filme é uma criança com o telefone. O longa é dirigido, co-escrito e produzido por Scott Derrickson, que retorna às suas raízes com este novo thriller de terror e estrelado por Ethan Wake, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremiah Davis e James Ransone. Então, no Cultura Alternativa você vai ver essa matéria. Continuando a comentar os notícias em destaque que você pode ler na íntegra, qualquer uma dessas matérias, no nosso Stories tem um link. O Valor Econômico hoje é um jornal que não é publicado, ele é publicado de segunda a sexta e se atém a diversas informações econômicas, interpretações, enfim. A Folha de São Paulo publica hoje, nós destacamos, nós que fomos presidente da Associação de Pais de Tenistas, tivemos acesso pela Folha ao seguinte texto. Boris Becker, que é um tenista que nós admiramos muito ao longo da história, é condenado a 2,5 anos de prisão por caso de falência. O ex-tenista alemão Boris Becker foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um tribunal de Londres, nesta sexta, 29, por esconder centenas de milhares de libras em ativos após ter a falência decretada. Becker, 54 anos, foi condenado por 4 acusações. Você pode ler essa matéria no nosso Notícias em Destaque. Wimbledon e o Soft Power. Tradicional torneio permite Djokovic e proíbe russos. Wimbledon e polêmica não combinam. A palavra que mais se associa ao torneio é tradição. Se você conseguir um disputadíssimo ingresso, vai provar a sobremesa típica, morangos com creme, assistindo a tenistas de branco
em um lugar cheio de classe, em um subúrbio rico de Londres. Se der sorte, cruzará com um integrante da família real. Então, esse texto que divulga o torneio de Wimbledon, que foi palco de admiração e muita admiração ao longo da nossa vida de presidente da Associação de Pais de Tenistas, onde Elisa e Raíssa jogaram muitos torneios de tênis, está no nosso clipping de hoje, Notícias em Destaque. O Bom Selvagem, tomar um café, porque na madrugada sempre é importante tomar um café, que é quando é gravado esse programa, para que você tenha acesso às notícias em primeira mão. Quente é um Nespresso, uma conjugação daquele café ristreto com aquele Índia. O Bom Selvagem. Werner Herzog prepara livro de memórias e lança primeiro romance sobre soldado que seguiu lutando na Segunda Guerra 30 anos após o seu fim. Uma matéria grande da Folha de São Paulo. Mônica Bergamo é uma colunista da Folha. Há muito tempo ela publica na Folha de São Paulo sempre pequenos drops. Então ela escreve, tem várias informações. Enfim, você deve ler no nosso clipping Notícias em Destaque, Mônica Bergamo. E o nosso clipping, o link para o nosso clipping está no nosso Stories. Vá ao nosso Stories. Todos os dias nós comentamos as notícias do dia de madrugada, por volta de 2, 1, 3, 4 horas da manhã, certo? Então vamos seguindo. Painel das Letras. Elefante dobra edições de Bell Hooks no Brasil. A quantidade de livros da escritora americana Bell Hooks, que morreu em dezembro aos 69 anos, vai dobrar no Brasil nos próximos meses. Fique de olho, essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo no dia de hoje, dia 30 de abril de 2022. Veja 10 lugares com bom Wi-Fi para fazer home office em São Paulo. Nós estamos indo para São Paulo dia 2, agora segunda-feira, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaremos de 2 a 6 fazendo várias matérias em São Paulo, em cafés, em exposições de arte. Agora, shows de música, nós andamos avaliando os shows de música atuais de São Paulo e como a gente estudou muito violão, achamos que os shows que estavam sendo divulgados pelo Blue Note lá em São Paulo, não eram shows de pessoas que estudaram muito seus instrumentos. Então eu não sei se vai haver uma cobertura extensa do Cultura Alternativa de 2 a 6 em termos de shows musicais. Aí essa matéria está na Folha de hoje. Veja 10 lugares com bom Wi-Fi para fazer home office em São Paulo. Locais oferecem acesso à internet para quem se cansou de trabalhar em casa, que é o meu caso. Eu passo o dia trabalhando na AABB, porque está tendo uma reforma aqui no apartamento de cima, nos 2 apartamentos, no 3º andar e 4º andar, o meu é no 2º, bem embaixo das 2 reformas. Passo o dia trabalhando na ABB, comprei uma cadeira sanfonada e uma mesa, enfim, trabalho muito em prol de você que segue o nosso Instagram para informar notícias, para divulgar poesia, música, muita arte, cultura, e a área empresarial também é objeto de divulgação no nosso Instagram. Depois de mais de 2 anos de pandemia, o home office já cansou bastante gente. Eu sou um deles, eu ainda faço essas transmissões ao vivo. Essa transmissão aqui está sendo feita pelo Instagram, mas ela será publicada em 10 páginas do Facebook e no nosso YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Lá tem mais de 2.000 vídeos. Você deve ficar de olho no nosso YouTube. Depois de mais de 2 anos de pandemia, o home office já cansou bastante gente que não aguenta mais trabalhar em casa. E também muitas empresas que desejam ter seus funcionários por perto.
mas o trabalho remoto ainda resiste em São Paulo. Mesmo com o número de casos de Covid-19 baixando há meses, algumas companhias adotaram o formato de trabalho híbrido. E aí essa matéria se desenvolve, você pode ver no nosso clipping, Notícias em Destaque, e ler ela na íntegra. Coworking no Copan, Guajá Terabar, café e cardápio com mineiridade. A vida cultural e gastronômica do Copan ganhou um novo fôlego. Vou ver se eu vou ao Copan nessa vez, porque até o fim do ano nós vamos viajar muito para São Paulo, Rio, Curitiba. Então nós vamos difundir muito estas cidades para você no nosso perfil aqui no Instagram e também no perfil do Cultura Alternativa, que tem muito mais seguidores, praticamente 13 mil. A vida cultural e gastronômica do Copan ganhou um novo fôlego nos últimos meses com a inauguração de lugares como a livraria Megafauna, o restaurante Cuia e o Bar Paloma aos pés do edifício da região central da cidade. E o prédio, quem diria, ainda guarda muito espaço sob suas curvas para abrigar novos negócios. Essa matéria, você vai no meu Stories, tem um link lá, você que está assistindo pelo Facebook, vai ter o link na descrição. Vamos colocar também nos Stories do Facebook e no youtube.com/TV Cultura Alternativa. Você também vai ter o link à sua disposição na descrição do programa. Continuando, os comentários das notícias em destaque, tem aqui uma matéria muito interessante publicada pela Folha de São Paulo sobre uma criança que é blogueira, e ela tem feito uma difusão, deixa eu ver, ela que hoje, esse passeio de que Renata conta aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. É algo comum entre as famílias que têm condições financeiras de fazer viagens, que nessas ocasiões os adultos... eu não entendi por que não saiu o título aqui na clipagem, não é? Dessa matéria, mas é uma blogueira chamada Renata. Tá aqui. Visitar museus pode ser legal se pensamos sobre o que sentimos. Educadora e estudante dão dicas para quem quer incluir esse passeio. Não é essa matéria. Renata sempre leva lápis e caderno às exposições para desenhar o que vê. Essa Renata tem 8 anos e mora com os pais e o cachorro em São Paulo. Você vê que o título não teve uma conexão com o lead. Renata tem 8 anos e mora com os pais e o cachorro em São Paulo. Entre os programas que a família gosta de fazer aos finais de semana, ou seja, nos finais de semana, estão visitas a museus em vários bairros da cidade. A mãe de Renata conta que esses passeios aconteceram muito porque ela, Nayana Torres, 38 anos, é apaixonada por artes e porque usa os museus também para ter ideias de coisas legais para fazer com os alunos da escola onde dá aulas. Nós vamos visitar do dia 2 ao dia 6 vários museus em São Paulo, principalmente na região da Paulista, naquela região onde, porque vamos ficar no Ibis Budget, que fica na Consolação, a 1 quadra da Paulista. Temos essa matéria. Vila Clementino, que São Paulo tem de melhor. Se você é da Vila Clementino, vá no nosso clipping e veja esta matéria. Boas Compras, região de José Bonifácio, oferece comércio de rua de qualidade, ampla oferta de serviços e proximidade a shopping. Esse caderno publicado hoje na Folha me parece um caderno patrocinado, mas você vai tirando as informações, chama-se Estúdio Folha. Na verdade, o Estúdio Folha é um gap desse caderno. Praticidade, busca por imóveis compactos, confortáveis e práticos, como os estúdios, consolida-se como tendência. A busca por espaços compactos em localizações privilegiadas tornou-se uma tendência
no mercado paulistano. Ao optar por estas moradias como os estúdios, os moradores ganham em praticidade e comodidade, além de ótimos preços. O nosso apartamento no Cultura Alternativa tem 200 metros quadrados. Nós implementamos muita praticidade nele e ele nos salvou nessa pandemia, pois tem inclusive a Academia Cultura Alternativa, Academia Fitness Cultura Alternativa, que depois você tem que conhecer se você residir em Brasília. Ao ar livre, Parque Ecológico da Vila Prudente cria oásis para moradores, que contam com diversas áreas verdes na região. Vou tentar conhecer esse parque, se não for muito distante do local que me hospedarei próxima semana, que é na Consolação, a 1 quadra da Paulista, no Ibis Budget. Muito obrigado ao Ibis por essa parceria. Boas compras. Shoppings com mix de lojas bem selecionadas atraem atrações de lazer e serviços, convidam a um passeio na Zona Leste. Enfim, vamos ver se tá aqui o Muca Plaza Shopping e por aí vai. Então é um caderno bem comercial que a Folha publica no dia de hoje, dia 30 de abril de 2022. Mundo está em espiral de autodestruição, alerta a ONU. Eu tenho essa percepção também, percepção errônea de invencibilidade, leva a subestimar os riscos de desastres. Ações humanas e a crise climática, que também é responsabilidade do ser humano, contribuíram para o aumento de catástrofes no mundo, adverte a ONU. Para a entidade, o mundo está numa espiral de autodestruição e, ao mesmo tempo, existe uma percepção errônea de otimismo e invencibilidade, que subestima os riscos de desastres, ou seja, uma gestão inadequada de riscos. Matéria de Philip Watanabe, Ambiente e... enfim, tem algumas citações da Amina Mohamed, vice-secretária-geral da ONU. Fica de olho nessa matéria, vale a pena você ler. Eleições no EUA trazem risco de deslegitimização do sistema. Republicanos e democratas têm dilemas diferentes para encarar esse pleito. Uma matéria de Ross Douthat, colunista do The New York Times. Então você vai ter aí no New York Times, você tem uma linha editorial que eu desconheço, mas todos os veículos de comunicação têm uma linha editorial. Então antes você deve fazer um pequeno estudo na internet para ver essa matéria vai pender para que lado. Ao longo da era Trump, eram frequentes comentários progressistas de que seu partido político, de preferência, representava uma clara maioria americana, frustrada por instituições antidemocráticas e condenada a viver sob o domínio da minoria conservadora. No contexto político, essa crença foi exagerada? Sim. Donald Trump venceu a eleição presidencial de 2016 com uma minoria do voto popular. E aí a matéria prossegue abordando esta questão. Republicanos apelam à política baseada no ódio como distração. Tem alguma similaridade com uma linha política brasileira ou a duas linhas que estão se opondo aí. Todas as duas têm muita questão de questionamentos e ódio. Então Donald Trump apoiado, ou JDV na corrida para a nomeação republicana ao Senado por Ohio, o gesto de Trump vai inclinar a balança. Não faço ideia e francamente não me importa. São textos que tem hoje no nosso clipping. Depois existe uma coluna assinada por Fábio Zanini que se chama Painel e fala só sobre política. São pequenos drops, pequenos textos, pequenas informações. Por exemplo, o PP paulista deve oficializar nos próximos dias o apoio à reeleição do governador Rodrigo Garcia. E por aí vai. Ministros, uma matéria extensa, ministros do STF reagem
e defendem urnas e judiciário após ofensivas de Bolsonaro. Ou seja, é um corporativismo natural, cada um defende o seu. Alexandre de Moraes cita selva e descarta judiciário populista. Presidente do TSE, Edson Fachin, refuta existir poder moderador. Cada um defende a sua instituição a seu modo, né? Então vamos lá, né? Prosseguindo aqui nos comentários do Notícias em Destaque, vem aqui pacifismos. Triunfo em terras ucranianas impulsionaria Putin a prosseguir suas escaladas de guerra. A opinião do Demétrio Magnoli, publicado na Folha de São Paulo. Então ele também é um colunista da Folha. Paz para a nossa época. As palavras de Chamberlain ao retornar da conferência de Munique ecoam até hoje como um signo de vergonha. O primeiro-ministro britânico praticava o apaziguamento utilizando-se da linguagem do pacifismo. Diante da guerra, da agressão russa na Ucrânia, o discurso pacifista está de volta. Como em 1938, seus mais destacados arautos não querem a paz, mas um desfecho específico da guerra. E prossegue analisando a questão. Caso Daniel Silveira acumula controvérsias jurídicas e políticas. Além da... deixa eu ver aqui... A condenação de Silveira pelo STF ocorreu em uma ação penal que se originou de uma denúncia apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República, no âmbito de uma apuração que ficou conhecida como Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Tiveram aqui em casa outro dia vários advogados, aqui em casa, que eu digo, na nossa sede do Cultura Alternativa, e parte deles defendia o indulto, parte não, dizendo que é uma prerrogativa constitucional do presidente. Enfim, isso aí vai dar muito debate, várias matérias na mídia. Você que está assistindo pelo Facebook, tem o link aí na descrição do nosso relatório, onde você pode acessar o relatório. Você que está assistindo aí pelo YouTube também tem um link, bem como aqui no Instagram você encontra no Stories o link. Aí você lê essa matéria extensa, várias matérias vão sair sobre o tema. Depois, mundo, guerra da Ucrânia. EUA rasgam fantasia de neutralidade militar contra os russos na Ucrânia. Perfeito, eles estão mandando bilhões de dólares, já está no Congresso, deve ser aprovado em algumas semanas. Então, realmente, a neutralidade é uma fantasia. E aí vai prosseguir essa questão. E eu estou muito preocupado com essa guerra, principalmente se ela se tornar nuclear. Espero que as pessoas tenham consciência para que isso não aconteça. Moscou usa submarino em ataque ao vizinho pela primeira vez. Em meio ao aumento de apoio bélico do Ocidente à Ucrânia, a Rússia usou pela primeira vez um submarino no Mar Negro para disparar mísseis de cruzeiro contra alvos militares no vizinho, segundo o Ministério da Defesa do país, informou a agência Interfax. Há 2 meses atrás começou essa guerra, 1 mês e meio atrás negociações, mas as coisas, no meu modo de entender, só pioram. Eu vi ontem informações vindas da Globo News, que tem uma linha editorial muito específica, não é? E também da CNN, e as informações não me agradaram. E eu fico muito preocupado com essa guerra da Ucrânia, principalmente se ela se tornar nuclear. Um depoimento do jornalista Guga Chakra diz que numa guerra nuclear, Nova York acabaria em 6 horas. Então, é uma preocupação. Pequim confina mais prédios e em Xangai cresce revolta. Capital chinesa intensifica rastreamento para cercar disseminação do vírus. Centro econômico tem lockdown há mais de 1 mês. No início desse vírus, as informações que vieram da China me pareceram estranhas, não é?
Eu me lembro que o cientista que descobriu o vírus, ele hoje faleceu, né? De forma diferente, estranha, questionável. E esse Covid-0 é meio complicado, né? Pequim fechou mais locais comerciais e complexos residenciais nesta sexta, 29, e intensificou o rastreamento de contatos para conter um surto de Covid-19. Enquanto em Xangai, a maior cidade do país, cresce a insatisfação da população com um estrito lockdown que já dura um mês. Eu acho que a gente vai ter que conviver com a Covid como se fosse um resfriado eterno, com variações que vão acontecer ano a ano. E para fazer lockdown direto assim, temos que refletir. Horizon Forbidden West é o primeiro jogo a mostrar que o PS5 realmente pode fazer. Personagens exibem expressões faciais realistas sem precedentes, com design e texto inteligentes na sequência de game de 2017. Eu li que o MC Sida, eu acho, ele conseguiu colocar uma música num desses games. A minha filha, que se autoconsidera nerd, junto com seu namorado, joga esses games. E realmente, na minha faixa etária de 60 anos, eu acho que um dos pecados é não jogar esses games. Vou tentar jogar para poder expressar melhor minha opinião sobre a questão. Leia a matéria na íntegra, que está no Notícias em Destaque. Bolsonaro diz que reajuste de 5% para servidor desagrada a todo mundo, mas é o possível. Essa é uma questão que tem que se avaliar com muito critério. As emissoras de televisão que têm funcionários que muitas vezes possuem empresas privadas para representá-los, consideram reajuste para o servidor público, geralmente atacam o reajuste. Eu sou um servidor público federal aposentado, especializado em clippings, e acho que 5% realmente não reposiciona o valor do meu salário. Mas se for possível, fico triste com 5%, mas estaria sendo corporativo nessa opinião. Então, cabe a você analisar. Você, se for da área privada, vai dizer que o funcionário público teve o seu salário preservado ao longo da pandemia e você não. E você também pode ter reajustes muito maiores do que eu, se for da área privada ou não. Depende do seu negócio. Eu noto que cada um luta pelo seu, e é assim que eu vejo o Brasil atualmente. Leia essa matéria. Bolsa recua 10% em abril e tem pior mês na pandemia. Eu tenho vendido as ações que eu adquiri na Bolsa, que sempre é um portfólio pequeno, em cima do dinheiro que eu tenho para investir. Eu não lucrei, tive perdas, mas aprendi muito e vou investir com muita cautela a partir de agora, pensando também em dividendos, em commodities. Ainda estou numa fase de estudos para poder investir o pouco dinheiro que eu tenho. Mas espero que Deus me ajude nestes investimentos. Nasdaq registra a maior queda desde outubro de 2008, quando a crise estourou. A Bolsa de Valores brasileira encerrou abril com a maior queda mensal desde março de 2020. Já era previsto por vários analistas devido à guerra da Ucrânia e das eleições, uma volatilidade muito grande nas bolsas brasileiras por causa das eleições e aí a guerra da Ucrânia, e ficou tudo imprevisível. Em movimento oposto ao das ações, a taxa de câmbio fechou o primeiro mês em alta em 2022. Realmente aí você tem que estudar e analisar se você... Há vários cursos no YouTube sobre a questão do investimento financeiro.
Musk vende 8,5 bilhões em ações da Tesla para fazer caixa. Bilionário levanta recursos para financiar a compra do Twitter por 44 bilhões. É interessante, a mãe dele saiu também na Folha como uma modelo pós 60 anos, muito bem remunerada, ou seja, é uma família de percepção com relação ao mercado e a investimentos. Tem um fator muito interessante, quando você aparece muito, você pode se tornar um foco para justiça, para prisões, para uma série de coisas, e vamos ver como é que vai seguir a vida deste senhor. Então essa matéria está no nosso clipping Notícias em Destaque. Funcionários do Airbnb poderão trabalhar de onde quiserem. Essa é uma notícia interessantíssima. No caso do Cultura Alternativa, eu vou para São Paulo, próxima semana, levo 2 modems de viagem, um da Vivo e um da Claro. Além disso, tem a rede do hotel Ibis Budget na Consolação. Se você é de São Paulo e quiser me conhecer, nós podemos marcar encontros, eu entrevisto você, mesmo você sendo empresário da área privada, tudo pode acontecer. E o funcionário do Airbnb, que o Airbnb é uma empresa que sempre busca lucros, inovações, e criou essa questão: funcionários do Airbnb poderão trabalhar de qualquer lugar dentro dos seus países, comunicou o presidente executivo da empresa de aluguéis por temporada, Brian Chesky, com um e-mail à sua equipe na tarde desta quinta-feira, 28. A matéria saiu dia 30, no dia de hoje, na Folha de São Paulo. Companhias aéreas, Avianca e Viva Air anunciam unificação. Uma grande fusão de companhias aéreas na América Latina está se encaminhando com as concorrentes colombianas Avianca e Viva Air. Mesmo caso da Latam aconteceu aqui, próximas de um acordo para se tornarem, mas aí parece que é dentro da Colômbia, e a Latam foi com uma chilena. Então, tem essas questões. Vacina contra a Covid começam a ser vendidas em clínicas privadas em maio. Tá aí. Então, quem tem poder aquisitivo, eu sou uma pessoa que tem, vou provavelmente adquirir. A AstraZeneca é a única que confirma as negociações. Essa me dá um dia de cama, mas é assim mesmo. Folha lança Social Mais para ampliar cobertura em nova plataforma de prêmio empreendedor. Pioneira na cobertura de empreendedorismo social no Brasil. Essa é uma definição da própria Folha sobre a própria Folha. Então, tem que se analisar com calma. A Folha passa a contar com uma nova plataforma para ampliar a visibilidade de temáticas socioambientais, diversidade e direitos humanos no país. Incerteza profissional traz crise dos 25 a jovens que chegam na vida adulta. Comparações provocadas pelas redes sociais e instabilidade econômica agravam o problema. Na adolescência, Aleph já projetava como a vida seria quando completasse 25 anos. Imaginava que teria casa própria, carro na garagem e carteira assinada. Agora a idade chegou, ele se vê morando de aluguel, sem carro na garagem e trabalhando como PJ, pessoa jurídica. Em meio à quebra de expectativas, cobranças e incertezas se acumulam. O jovem hoje tem que lidar com muitas informações, e essas informações geram muitas reflexões, e essas reflexões geram muitas, às vezes até uma depressão profunda, enfim. Eu, graças a Deus, já estou na faixa etária dos 60 anos e eu acho que a juventude hoje vai... quanto mais informação você tem, talvez menos feliz você fique, se você não souber filtrar as informações. O Globo. Então vamos começar num jornal que tem uma linha editorial, assim como a Folha, anti-governo. Reeleição de Bolsonaro esbarra na economia. Inflação e desemprego tornam difícil recuperar a popularidade a ponto de garantir vitórias nas urnas. Obviamente que para se vencer uma eleição, o país tem que estar bem economicamente.
Se não estiver, não se vence a eleição. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Aí tem uma matéria da Folha nesta linha. E Eliane Cantanhede, ontem, na Globo News, falou sobre o tema também. Intervenção jamais. Em reação ao Bolsonaro, o presidente do TSE afirma que não haverá interferências na eleição. Ele é presidente agora, depois vem ali Alexandre de Moraes, e a tendência é muita briga esse ano. O presidente usa indulto de Silveira para reorganizar base. Para estrategistas de campanha à reeleição, Bolsonaro aproveitou para se reaproximar da militância após casar com o Centrão. O presidente Jair Bolsonaro tem usado o caso do deputado Daniel Silveira para reorganizar a militância, exibir apoio na Câmara e usar o embate com o Supremo Tribunal Federal como um palanque para a sua campanha à reeleição. O indulto presidencial concedido ao parlamentar acendeu a base bolsonarista nas redes sociais, que tornou o assunto um dos mais comentados do Twitter durante a semana. Um ato em apoio a Silveira e contra a decisão da corte foi marcado para a Avenida Paulista, em São Paulo, com a possibilidade de o presidente comparecer. Vamos ver se for cheio esse ato. Bem interessante, não é? É uma briga entre as instituições, enfim. Não sei que linha vai seguir. Essa matéria é publicada no Globo e assinada por Jussara Soares. Vale a pena você ler, tá aí no nosso Notícias em Destaque, e o link está no Stories aqui no Instagram, no Facebook está na descrição e no YouTube está na descrição. Depois a gente clipou a coluna do Ascânio Seleme, e ele fala, são drops na área política, no dia de hoje, 30 de abril de 2022. Aí tem muita coisa aqui, muitos drops, vale a pena você conferir no nosso Notícias em Destaque. Indígenas receberam ouro para silenciar crimes, diz entidade. Polícia Federal visitou terra Yanomami para apurar denúncias de estupro e homicídio, mas voltou sem indícios. O Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ikeuana afirmou ontem que indígenas receberam ouro de garimpeiros para manter silêncio sobre crimes cometidos na comunidade localizada na região de Waikás, em Roraima. Então tem essa matéria no Jornal Globo, você deve analisar com calma, lendo o Notícias em Destaque. Governo amplia para 35% corte no IPI de carro. O governo ampliou a redução linear nas alíquotas de imposto sobre produtos industrializados para 35%. A medida, que passa a valer a partir de 1º de maio, foi publicada no Diário Oficial da União ontem e se aplica a produtos como veículos e linha branca, geladeira e tal. Aí a Globo News, que tem uma linha anti-governo, criticou essa medida no dia de ontem. Cabe a você estudar na internet, você que se interessa por esse tema, para ver a linha do governo. Musk diz a banqueiros que pretende cobrar por uso do Twitter, assim como o Facebook cobra, o Instagram cobra, normal, né? Pequenos frascos, cresce lista de países que já vacinam faixa abaixo dos 5 anos contra a Covid. Nesta semana, a farmacêutica Moderna solicitou à FDA americana, agência regulatória dos Estados Unidos, o aval para aplicação da versão pediátrica da sua vacina contra a Covid-19 para bebês a partir de 6 meses de idade no país. O novo movimento aponta para uma tendência mundial do combate ao SARS-CoV-2, a imunização de faixas infantis cada vez mais jovens. Nós tomamos todas as vacinas e tomaremos mais. Se necessário, tomamos também a da gripe, tomamos tudo. Especialista ensina a escolher tênis ideal para a corrida. Recentemente eu fui a um outlet que fica em Alexânia e escolhi um novo tênis New Balance para correr e eu acho que melhorou muito minha performance.
Ele exige mais dos meus músculos da perna, mas realmente melhorou muito minha performance. Um tênis de corrida pode fazer toda a diferença em seu desempenho nas pistas. Se ele estiver adequado, a chance de atravessar bem a linha de chegada é grande. No entanto, um tênis impróprio pode arruinar não apenas sua prova, como também seu pé, tornozelo e joelho. Eu tenho usado inclusive uma espécie de fita Durex, na minha época era Durex, no calcanhar para não haver calos. Portanto, escolher um modelo para praticar o esporte deve seguir alguns critérios técnicos e não apenas de ordem estética. Leia essa matéria. Os 5 pilares da longevidade. A expectativa de vida está aumentando. Se em 1940 no Brasil era de 45,5 anos, hoje bate os 76. Poxa, que maravilha! Então eu tenho mais de 16 anos de vida. É um texto feito por Angélica Banhara. Tá? Conheça os benefícios da respiração controlada. Prática milenar relacionada a Buda ajuda a reduzir o estresse e a insônia, acalma e pode estimular o sistema imunológico. Eu utilizo muito essa questão da respiração controlada e creio muito na melhora da minha vida. Espero nunca mais ter câncer, tive 3, faço muita meditação que tem muito a ver com a respiração controlada. Respire fundo, expandindo a barriga, faça uma pausa, expire lentamente e conte até 5. Repita 4 vezes. Parabéns, você acabou de acalmar o seu sistema nervoso. Então você que está enfrentando problemas depressivos, enfrentando diversos problemas na sua vida, veja, essa linha de solução está no nosso clipping, Notícias em Destaque. Os links estão no Stories, no Instagram, na descrição no Facebook e do YouTube. Anselmo Góes. Anselmo Góes é um colunista das antigas. Ele é auxiliado por Ana Cláudia Guimarães e Nelson Lima Neto. E ele publica vários drops, chamamos de drops, na coluna dele e foi clipada por nós. Influência FC, um texto de Gustavo Poli. As chamadas novas mídias mudaram o modo como consumimos futebol. Falamos de futebol e nos informamos sobre futebol. As plataformas abriram caminhos para que milhares de vozes possam falar ao mesmo tempo. Isso implodiu o monopólio da intermediação da chamada mídia tradicional. Eu tenho assistido 3 canais do Fluminense feitos por torcedores apaixonados, cada um com sua linha editorial. Isso é muito interessante, esse texto Influência F.C. que é assinado pelo Gustavo Poli e realmente vale a pena você ler na íntegra. Flu marca a reunião e avança por Fernando Diniz. Eu espero que seja um sucesso. Esse técnico é um técnico jovem, com novas ideias. Ontem eu assisti ao vídeo do Abel Braga, fiquei muito emocionado, mas assim como eu, que me aposentei do Senado e também da comissão da Feira do Livro, onde eu conheci várias feiras de livro do Brasil ao longo de 20 anos, eu acho que o Fernando Diniz é um jovem, ele tem ideias para aplicar e eu estou muito feliz se ele for para o Fluminense, espero que vá e espero que mude a sua sorte, que ele se torne um técnico vitorioso, ele merece, é um estudioso do futebol. Assembleia que pode criar SAF do Vasco para na justiça. O Vasco é um clube de futebol muito complicado. Quando Roberto Dinamite foi presidente, o Eurico Miranda ainda vivo, fez oposição ao Roberto, enfim, é um clube difícil, enquanto que a SAF eu acho que é uma solução para os clubes de futebol. Estou estudando, estou assistindo sempre o Botafogo e o Red Bull Bragantino para ver essa questão. Acho que deveria existir um teto salarial nos clubes de futebol e também
o salário deveria se vincular à produção do jogador em campo e à capacidade deste jogador em trazer público para que o clube possa crescer. Então eu acho que o Vasco já está com esse problema judicial, enfim, deve ser os conselheiros que há muito tempo se beneficiam do Vasco numa administração antiga, querendo que não passe essa SAF, não sei. Vale a pena você ler essa matéria. Essa é interessante. Bruce Willis é vilão num de seus últimos filmes. Ele já está se aposentando. Bruce Willis é destaque em imagens do filme Corrective Measures, lançado diretamente no serviço de streaming Tubi, nos Estados Unidos. Recém-aposentado, após receber o diagnóstico de afasia, o ator interpreta na trama um gênio do crime detido numa prisão para supervilões. O longa é uma adaptação da história em quadrinhos homônima criada por Grant Chastain e tem direção e roteiro de Sean Patrick O'Reilly. Vale a pena você ler essa matéria, né? Um ator que sempre foi o mocinho, no final da sua carreira se torna o vilão. Eu que estou aposentado atualmente tenho norteado minha vida de vários caminhos. No Mundo dos Podres de Ricos, em 2006, num debate sobre cinema brasileiro, Walter Salles, um dos herdeiros da família Moreira Salles, disse que é difícil retratar a alta burguesia brasileira nas telas, sendo ela tão caricata. Talvez só um Brunel, completou referindo-se ao cineasta espanhol. Já a literatura brasileira contemporânea vem fazendo suas tentativas, como nos romances A Tirania do Amor, de Cristóvão Teza, Todavia 2018, editora Todavia, As Sobras de Ontem, de Marcelo Vicentim, editora Companhia das Letras 2020, e Mundos de uma Noite Só, de Renata Belmore, editora Faria e Silva 2020, entre outros. Agora chega o último, Os Coadjuvantes, editora Companhia das Letras 2022, de Clara Drummond. Tá aí. É uma matéria grande. Tá? Café Pequeno retoma atividades. Festival de Teatro Negro marca reabertura. Fechado desde março de 2020 em razão da pandemia, o Teatro Café Pequeno no Leblon retomou suas atividades. Dia da Poesia na Livraria Janela. Então muita coisa voltando. Francisco Malman lança hoje às 16 horas na Livraria Janela, Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico, seu livro. Crepes em formato de órgãos sexuais chegam a Ipanema. Que interessante, aí você vai comer um crepes que é um pênis ou uma vagina. Com uma proposta curiosa, creperia La Putaria, olha o nome da creperia, escolheu Ipanema para abrir sua segunda loja no Brasil. A empresária Juliana Lopes e seu namorado austríaco Robert Kramer não faziam ideia do sucesso que seus polêmicos crepes em formato de órgãos sexuais alcançariam. Então o Brasil tem essa linha. Também li essa semana uma matéria sobre um mendigo que teve um relacionamento sexual, apanhou do marido dessa pessoa, dessa mulher, enfim, e parece que vai ser eleito aí, não sei. O Brasil está nessa linha. E o Estadão, ele ainda não tinha sido disponibilizado quando fizemos o Notícias em Destaque. Tá? Nós concluímos o Notícias em Destaque às 2h12 da manhã. O Estadão não havia sido disponibilizado. Muito obrigado a você que assistiu esse programa na íntegra. Eu sou o editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa. Meu nome é Anand Rao. Esse programa foi transmitido ao vivo pelo meu Instagram. Me siga no Instagram, @AnandRaoBR, A-N de nada, A de novo, N de nada de novo, D de R-A-O-B-R. Eu vou botar aí na descrição no Facebook, na descrição no YouTube e aqui na descrição também aqui desse programa, mas aqui não vira hiperlink, você tem que copiar na íntegra o link. Sendo editor-chefe da TV Cultura Alternativa, hospedada no YouTube, número 1 no Google, youtube.com/TV Cultura Alternativa. Também nós temos o nosso portal de notícias, Cultura Alternativa, que
totalmente editado pela Agnes Adusumilli. E nós temos as nossas redes sociais, @cultura_alternativa e esse Instagram, né, que são públicos e notórios, tá bom? Meu nome é Anand Rao, boa noite. Na madrugada do dia 30, comentamos as notícias em destaque, no Notícias em Destaque de 30 de abril de 2022. Boa noite.